Bom, pessoal, esse é o segundo vídeo da quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre scalp, tá certo? Existe aquele trader que ele gosta de trabalhar com scalp. Tem ativo que ele te dá a possibilidade, né, como mini índice, mini dólar aqui no Brasil, de você fazer scalp. O que é scalp? Scalp é operações pequenininhas, né, para você pegar tickets, para você pegar poucos pontos em fração de segundos, de minutos. E aí esse tipo de operação é a famosa scalp, tá certo? Qual é a melhor forma de operar scalp dentro de tudo aquilo que a gente tem estudado aqui? Nós temos falado aí sobre a mitigação, falamos sobre a mudança, né, de nível dos ativos, do preço, né? O preço está em um nível, aí ele se transfere, então tem a área ali de transferência, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Como usar tudo isso para operar scalp? Vamos lá. Eu estou aqui com um mini dólar aberto, com o gráfico do mini dólar. Nós estamos aqui com um gráfico de M15, 15 minutos. Eu vou passar ele aqui para 5 minutos, tá certo? Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Qual é o melhor tempo para se operar? Eu costumo analisar 4 horas, verificar em 1 hora e fazer as minhas operações em 15 minutos, ou seja, dar as minhas entradas no de 15 minutos. Existe um porquê, né, fazer essas 3 análises. Eu já falei até que às vezes a gente usa o diário, né, para poder ter uma noção de para onde o mercado está caminhando, para ver qual é a tendência, LTA, LTB, né? E aí o seguinte, analisei esses tempos, eu entro numa operação para day trade, uma operação para poder ficar de repente o dia todo no gráfico ali para a gente poder resolver ela. Mas existe aí o scalp, né? O scalp é aquela operação rápida que você leva segundos, minutos, poucos minutos para você finalizar ela. E como eu faço scalp? Dentro dessa estratégia que eu uso, primeira coisa é você analisar o gráfico em H1, para você ter uma ideia do que está acontecendo. E aí para scalp é muito legal você usar a mudança de nível, tá certo? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui algo que é quase que infalível dentro da mudança de nível. Quando a gente fala de order block, né, da transferência, né, a gente tem ali aqueles blocos que se formam e o gráfico ele vai se transferindo, né, de um bloco para o outro e deixa um candle que você observa que vai ter uma mudança de bloco de ordem ali. O mini dólar ele tem muito disso. Vamos observar aqui que isso aqui, ó, ele é um bloco de ordem aqui. Isso aqui nós estamos no H1, tá certo? Isso aqui foi um dia praticamente de operação. Teve esse gap aqui, o mercado abriu aqui, enfim. Isso aqui é quase que um dia de operação aqui. E aí como que a gente vai operar aqui dentro? Primeiro eu vou ver a tendência. O mercado está numa tendência no H1, uma tendência de alta. Eu já sei que os meus scalps ele tem que ser sempre comprado. Segundo esse gráfico aqui, a não ser que entre ali um player muito grande que jogue o mercado para baixo, mas a primeira análise aqui é essa, tá certo? A segunda coisa é eu traçar os blocos, tá certo? Então eu tenho um bloco aqui que já cumpriu, tá certo? Tenho um outro bloco aqui, ó, que ele já cumpriu também. Eu vou traçar os blocos para eu saber mais ou menos o que eu vou fazer. E aí eu tenho um bloco aqui, eu tenho um outro bloco aqui embaixo aqui, esses aqui são blocos de ordem, né? E eu vou traçar para mim poder achar melhor scalp, eu vou traçar os blocos, tá certo? E aqui eu tenho outro bloco aqui. Nem sempre, pessoal, na verdade, nem sempre, nunca, né? Eu não faço mais isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui para você entender, para você conseguir visualizar os blocos que eu vejo. Então, quando eu olho para o gráfico, eu não preciso fazer esse quadradinho ali, eu não uso mais esse retângulo, mas eu já consigo enxergar esse bloco, tá certo? E aí você vai observar o seguinte, deixa eu traçar uma linha paralela aqui, uma linha horizontal aqui,
e você vai observar o seguinte. Você lembra que eu falei que quando existe uma mudança, você vê que isso aqui é um candle só. Isso aqui é um candle só. Pô, mas tem uma abertura no meio aí, tem um gap no meio aí. Tá, que alguém começou a comprar aqui e parou lá em cima. Parou aqui, aí a outra vela desceu aqui. Então isso aqui é uma vela só, isso aqui é uma região de transferência. Saiu desse bloco aqui, tá certo? Aqui tem um bloco aqui e tem outro bloco aqui. Se a gente for riscar, tem um bloco aqui e tem outro bloco aqui, ó. Então saiu desse bloco aqui para aquele bloco lá em cima. Aqui é uma região de transferência, tá certo? E olha o que acontece aqui. O mercado, ele desce aqui, forma um outro bloco, e ele desce aqui, vem pegar onde? Ele vem fechar o bloco aqui. Então, onde que é geralmente o fechamento? O fechamento é na mitigação. A mitigação sempre é a última vela, não é isso? Ó, observa que ele vem sempre fechar na última vela. Quando ele sobe aqui, ele não fechou um bloco em cima e começou um outro bloco embaixo? Ó, quando ele fecha aqui, ó, ele fecha esse bloco, deu 1, 2, 3, fechou um bloco, aí ele desce. Quando ele desce aqui, ele volta aqui e fecha o quê? Ele fecha lá em cima na mitigação lá. E ele forma um outro aqui e fechou esse aqui, tá certo? Ele forma um outro bloco aqui. Quando ele forma esse bloco aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fechar esse bloco aqui, ó. Foi a última vela aqui, ó. E aí ele desce aqui, tá certo? E forma um outro bloco aqui. E quando ele desce, ele vem fechar a mitigação aqui. Então você observa que o mercado, ele vai sempre fazendo pequenos fechamentos, pequenos fechamentos, pequenos fechamentos, pequenos fechamentos. O que você tem que observar aqui para você entrar no scalp? Vamos passar para um gráfico menor, vamos para 15 minutos, com essa tela aí marcada, para a gente conseguir visualizar uma parada aqui, ó. O que a gente vai observar aqui? A gente vai observar, vamos dizer que o mercado terminou aqui, certo? Ele acabou aqui, parou aqui. Quando ele para aqui, nós temos simplesmente dois fundos aqui, duas mitigações aqui. A primeira é essa aqui, tá certo? Mário, por que isso aí é uma mitigação? Porque isso aqui é um bloco de ordem, sempre tem que pensar nisso. Isso aqui é um bloco de ordem e os últimos topos aqui, não sei se é o meu mouse, mas ele de vez em quando garra. O último topo aqui, ou melhor, a última vela aqui, foi essa aqui, ó. A última vela foi essa aqui. E você vê que o mercado vem buscar isso aqui, ó. Eu estou tentando puxar, consegui. Ó, a última vela foi isso aqui, ó. Olha ali, exatamente onde veio buscar. Então você observa que o mercado ele sempre vem buscar essa última vela. Então, primeira análise para você fazer um scalp. Primeira análise, observar o último bloco, tá certo? Teve uma vela que rompeu isso aqui, teve um rompimento aqui, essa vela aqui foi o rompimento, e observa que essa vela aqui, ela foi uma vela grande que foi lá em cima, e quando o mercado abriu no outro dia, ele já abriu no outro bloco de ordem em cima, você já fica sabendo que vai acontecer o seguinte, espera formar um primeiro bloco, tá certo? Pessoal, isso aqui é calma, isso aqui é um trabalho, né? Isso aqui é um trabalho, isso aqui não é você chegar aqui e operar, isso aqui, para você ganhar dinheiro aqui, é controle emocional. Você vai sentar em frente da tela, sua vontade é clicar aqui, meter o dedo aqui. Mas isso aqui é um trabalho. Qual é o seu trabalho? Para você trabalhar com scalp. Primeiro, circular ali os blocos de ordem. Circulou os blocos de ordem, achou os blocos de ordem, espera formar o próximo. Quando esse bloco for rompido, rompeu para baixo, você vai procurar as últimas velas que teve lá embaixo, naquele bloco. Aí nós tivemos duas situações aqui. A primeira foi essa aqui, ó. Essa que a gente marcou aqui. A segunda foi essa aqui, tá certo? E a terceira foi essa aqui. A terceira foi essa aqui. Nós estamos aqui no 15 minutos, mas se você for olhar essa velhinha que está aqui, no 5, isso aqui vai dar um outro bloco de ordem aqui. Você está me entendendo? Então, o que aconteceu aqui? Aqui teve uma mitigação.
Se fechou lá em cima e rompeu aqui, ele vai subir para fechar o último fundo aqui e ele vai descer para fechar isso aqui. É só você observar isso e entrar ou para cima. Se ele rompeu e teve uma vela aqui, a gente está falando de scalp. Entrada, pá, e saída rápido. É pegar tickets, não é isso? O mercado rompeu, abriu uma outra vela, você olha o último fundo em cima. O último fundo em cima foi esse aqui, ele vai buscar ele. Essa vela aqui vai buscar ele. Isso aqui poderia ter subido direto e ter vindo buscar aqui, ó. Mas isso aqui ficou para uma próxima subida, que esse mercado ele vai subir e ele vai vir buscar isso aqui. O mercado está subindo aqui, ó. O que isso aqui pode vir buscar? O que ele vai buscar aqui? Pode não, ele vai buscar. Ele vai buscar um último fundo aqui. Só que nós temos algumas variáveis aqui. Esse fundo aqui já foi fechado. Foi fechado aqui, foi fechado aqui, foi fechado aqui. Tá certo? Todos os fundos aqui, ó, dessas velas aqui, ó, já foram fechados. O mercado tem a probabilidade de subir aqui. E qual a tendência? A tendência é que ele venha fechar a última vela lá. Cara, vai subir isso tudo aí? Cara, eu tenho a plena convicção que ele vai fechar isso aqui. Pode ser hoje? Não, ele pode vir aqui, bater a metade aqui, voltar a formar novos fundos para o futuros busca, mas ele vai vir aqui. Mas para eu operar scalp aqui, aconteceu essa vela aqui, eu tenho que esperar ele fazer um novo fundo. Ou seja, aqui já tem um fundo. Existe uma possibilidade dele fazer isso aqui, vir pelo menos aqui no meio aqui, tá certo? E subir. Então eu espero ele bater mais ou menos nessa região, porque isso aqui também é um fundo, ó. Isso aqui também é um fundo. Ele bateu aqui, encostou nesse fundo aqui, eu entro. Você entra como? Para pegar poucos ticks. Você entra para onde? Eu entro comprado aqui. Por que eu entro comprado? Existe um risco, por isso que nós temos o stop, né? Tem o risco dele descer e vir buscar essa região aqui. Existe o risco dele vir buscar essa região aqui, existe o risco dele vir buscar essa região aqui. Até porque essa aqui é uma região forte, porque tem dois fundos aqui, ó. Então ele pode vir fazer isso aqui. Mas como ele está numa tendência de alta, ele está fazendo fundos maiores, né, dos anteriores, a possibilidade dele vir buscar os fundos futuros, né, passados, na verdade, que são esse aqui, ó. São esses aqui. Uma vez que ele já fechou esse, fechou esse, rompeu esse aqui, voltou para fechar os fundos aqui, então existe a possibilidade dele vir fechar esse fundo aqui e subir aqui. Então, para pegar poucos tickets, você entra aqui, espera essa vela, né, formar e você entra na direção de um fundo. Como a direção aqui está subindo, eu compraria nessa região aqui, esperando que o mercado suba aqui, tá certo? Isso é scalp. A mesma coisa aqui, ó. Rompeu aqui, o mercado faz uma volta e o que ele faz? Ele desce para baixo. Aqui, ele teve um rompimento disso aqui, é um bloco de ordem, ele rompe isso aqui, ele dá uma descida e aí ele sobe para cima. Aqui eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Aqui ele já rompeu aqui, né? Rompeu e ele fez toda essa transferência. Isso aqui é uma região de transferência. Então, eu acredito que ele vem aqui, fecha isso aqui, mas ele faz uma vela subindo. Você opera scalp, uma vela. Bateu aqui, você compra. Tá certo? Essa é a análise de hoje. Até o próximo vídeo. Ok, pessoal?